à vontade. Renata, vamos para o Wagner, né? Que vocês já falaram muito hoje. Wagner, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Segunda-feira tá aí para a gente debater muitos assuntos que andaram acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo, por que não? Então, que venham os assuntos e vamos debatê-los. Perfeito. Gostei da blusa, Wagner. Tá bem alinhado hoje. Tá eu sempre estou. Bonitinho. Eu disse que era hoje porque você não está, não, mas tá bonitinho. Muito obrigado. Bonita camisa. Bonita camisa, Fernandinho. Lembrei disso. Bom dia, Renata. Bom dia, Ana. Bom dia, Wagner. Bom dia, Márcio, né? Bom dia, Mário Flávio e a todos que estão com a gente aí a partir de agora no Debate Cidade. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Rebeca, Renata, Wagner, Alex. O povo tão educado. Também para o Márcio Diego, que está por aqui, e todo mundo que está em casa. Muito bem. Para quem nos acompanha no rádio, do carro também, é muito bom contar. Obrigada pela carona, né? No carrinho, enfim. Mas antes de entrarmos em outros assuntos aqui no debate, a gente vai direto para o nosso repórter Alex Murphy, que está lá no bairro Universitário, em frente ao Fórum Eleitoral, porque ele tem informações. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou regras para o funcionamento das eleições 2020. E a gente destaca esse assunto agora aqui no debate com o Alex Murphy. Alex, bom dia para você. Bem-vindo ao Debate Cidade. Hoje tem Mário, Renata e o Wagner aqui. É com você. Muito bom dia, Ana Rebeca Passos, e bom dia mais uma vez aí a Mário Flávio, Renata Torres, e aí também ao Wagner Alex, né, o Márcio que também está no controle aí no programa Debate. Isso mesmo, estou aqui no bairro Universitário, bem em frente aqui ao Fórum Eleitoral de Caruaru, justamente para falar sobre eleições municipais 2020, né? E estou aqui recebendo Onassis Cordeiro, ele que é chefe de cartório da 105ª Zona Eleitoral aqui de Caruaru. E vai comentar para a gente, né, como será o processo de eleição em meio a toda essa pandemia que vive o mundo. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia. Pois bem, a eleição, como todos sabem, em razão da pandemia do coronavírus, ela foi adiada para o mês de novembro, né, se realizando o primeiro turno no dia 15 de novembro e, sendo o caso, o segundo turno no dia 29, certo? Algumas medidas foram adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, nas palavras do presidente Barroso, né, ao garantir aos mesários que todo o processo, todas as medidas de segurança necessárias para o dia da eleição em relação aos mesários, elas serão tomadas, né, como, por exemplo, o fornecimento do material, né, que vai proporcionar segurança para que esses mesários possam trabalhar com os eleitores. Tá? Uma segunda medida também anunciada pelo TSE é que esse ano as eleições em Caruaru, em todo o Brasil, né, não haverá identificação biométrica. Né? Nós faremos a identificação apenas através do documento pessoal do eleitor e, ao final da votação, a sua assinatura no caderno de votação. Ô, Nassis, sobre também a situação, vai ter um horário específico para uma faixa etária, né, de pessoas? Essa questão dos horários ainda está sendo discutida e com certeza em breve deve ser anunciada pelo TSE. Né? Eu só adianto que haverá um protocolo para a entrada desses eleitores nos locais de votação, para sua permanência nas filas e para sua entrada dentro da sessão eleitoral. Isso aí o TSE está trabalhando nesse protocolo, então logo eles concluam, com certeza eles vão divulgar para a imprensa, porque é preciso tomar todas as precauções para evitar o contágio, né, pelo coronavírus, e em razão disso a Justiça Eleitoral como um todo vai tentar adotar o máximo de segurança possível, né, tanto para o eleitor como para os mesários que vão estar trabalhando no dia 15 de novembro. Alex. Principalmente naquelas sessões que tem o maior número de eleitores, né? Isso é uma preocupação nossa. A gente sabe que existem sessões e locais de votação que são pequenos, apertados, então as filas elas acabam ficando muito próximas uma da outra. A Justiça Eleitoral está trabalhando em um protocolo para evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá certo? E permitir a entrada no local de votação apenas daquela quantidade de eleitores suficiente de forma que não cause nenhum perigo de contágio
tanto para os próprios eleitores que estão circulando dentro do local de votação, como também para os mesários que vão receber esses eleitores na sessão eleitoral. Alex, Oi, Mário. Só tenho uma dúvida com o Onassis sobre quantos eleitores estão aptos a votar na eleição desse ano, porque o TSE divulgou a quantidade de eleitores e eu fiquei curioso para saber em Caruaru quantos eleitores nós temos aí na cidade atualmente. O Mário Flávio quer saber quantos eleitores temos aí aptos a votarem aqui nessas eleições em Caruaru. Olha, Mário, eu não tenho esse número assim de cabeça exato, mas em torno de 220 mil eleitores estão aptos hoje em Caruaru para a eleição do dia 15 de novembro. Sobre regularização de título de eleitor, ainda tem possibilidade ou já... Olha, não, o prazo para que o eleitor solicitasse a regularização foi até a primeira semana de maio. Encerrado esse prazo, a Justiça Eleitoral se volta para a organização da eleição em si, e é em razão disso que o cadastro é fechado e não é permitido mais nenhum tipo de operação do cadastro eleitoral. Então, aqueles eleitores que porventura não conseguiram regularizar a sua situação até a primeira semana de maio, eles vão ter que aguardar até a reabertura do cadastro, que possivelmente ocorrerá na primeira ou segunda semana de dezembro. E assim ficam impossibilitados de votar. Sim, aqueles que estão com a situação de título cancelado ou suspenso, esses ficam sem votar. Aqueles que estão na situação regular, mas devendo multa, esses votam normalmente, sem nenhum problema. Agora, eles terão que em algum momento fazer a quitação dessa multa, porque se necessitarem futuramente da quitação eleitoral, eles vão ter que antes fazer o pagamento para poder receber a certidão. Onassis, muito obrigado então por suas informações. Conversamos com Onassis Cordeiro, que é chefe de cartório da 105ª Zona Eleitoral aqui em Caruaru. Volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Alex, pelas informações. Aproveita aí o Onassis e já prepara o material para o jornal de amanhã, Alex, tá bom? Para que os ouvintes de amanhã cedinho também fiquem cientes dessas novas regras. Muito bem. Sem biometria, né, Renata? Sem biometria. E aí, vai ou não vai? Uma coisa que me chama a atenção, acho que eu até comentei em um grupo de WhatsApp esse fim de semana, que a gente estava numa discussão, Ana, Wagner e Mário Flávio, é o seguinte, a gente vê muito políticos mais voltados à direita e ao presidente Bolsonaro, assim, tentando... aceita que existe a pandemia e tal, o coronavírus, mas encara de uma forma, assim, de não tanto, digamos, mais tranquilos, não tão tanto desespero, acha que tem morte, mas é isso mesmo, enfim. Não acha tão séria assim a situação, né? Sabem que é sério, mas vai morrer. Amenizam. Enfim, tem um jeito diferente de encarar. E o pessoal mais ligado à esquerda é um pessoal que incentiva mais o isolamento social, é gente que está nas redes sociais reclamando que as pessoas já estão na rua, que estão sem máscara, enfim. Né? A gente vem discutindo isso aqui, que a pandemia virou mais também uma questão política. Né? Quem encara de uma certa forma mais leve é Bolsonaro. Quem encara mais ferrenho é mais esquerda, é mais contra o presidente. E vocês já pensaram que desses 200 mil, né, um pouco mais de 220 mil eleitores de Caruaru, se muitos deles forem ligados à esquerda, e esse pessoal de esquerda não for votar porque é contra a aglomeração, e que no Brasil pode acontecer um fenômeno de serem eleitos prefeitos e vereadores mais ligados ao presidente Bolsonaro? A gente não por essa perspectiva que você colocou. Tá agora, uma conta que... Tá vendo como é bom ter gente diferente na bancada? Mas ela não é diferente, ela podia estar aqui todo dia. Não, senhora, não. Quando o que eu falo é o seguinte, que nas contas não estão sendo colocadas, Renata, a quantidade de abstenção. Já foi falado muito aqui. E essa quantidade de abstenção, ela pode beneficiar diretamente o candidato A ou B. Por exemplo, os mais idosos, eu não acredito que vão votar, independente de vacina e de qualquer coisa que sai até lá. Esse pessoal não vai votar, porque é um pessoal que está, pelo menos, os mais conscientes... Independente se ele é direita ou se ele é esquerda. Não vai votar. E no dia, por exemplo, pode sim uma pessoa pensar direito e dizer, rapaz, não vou votar não, porque a multa que eu pago é de R$3 depois da eleição e não vai ser interessante, eu não quero arriscar minha saúde. Então pode acontecer isso e a gente não tinha ainda analisado que beneficiaria mais o eleitor à direita.
Porque né? Mas ele pode beneficiar um ou B, A ou B. A gente não pensou nisso. A gente não Mas tem, faz sentido. Não, faz sentido, faz. A gente não tem um patamar de dizer assim, quantos são de esquerda, quantos são de centro e quantos são de direita. Mas se muitos de esquerda que levam a pandemia, que estão extremamente assustados, que não vão sair de casa, não foram votar. Eu vejo assim dessa forma, Renata, Mário e Wagner. Se esse pessoal, né, se essa turma totalmente de esquerda quer uma mudança a partir do próximo ano dos prefeitos das suas cidades, dos vereadores das suas cidades, eles vão votar. Eu Agora, acredito que eles têm essa consciência também, viu? E que depende de quem está concorrendo à eleição. Se você vê mais pré-candidatos de esquerda querendo concorrer à vaga, podem não ir também. Mas aqui, por exemplo, em Caruaru, não tem um candidato bolsonarista declarado. Exato. Aqui não tem. O único bolsonarista que poderia ser... A gente tinha 2 bolsonaristas aqui que poderiam ser declarados. Um era o Silvio Nascimento. Já declarou apoio a Raquel Lira. E o outro era o Manuel Santos, que retirou a candidatura dele. E mesmo assim o PSL rompeu com o presidente, mas eles estão assim. O delegado Lessa, que sexta-feira teve aqui dando entrevista, foi que disse: olha, eu votei em Bolsonaro, eu concordo com muitas pautas dele, tal. Enfim, é o único ainda que tem um posicionamento, mas eles não se posicionam assim tão claramente. Eu acho que eles não têm o Lessa aqui como essa figura representativa do Bolsonaro. Mas a gente tem, é uma análise interessante, Renato. Bom, em relação à biometria... É uma viagem minha. Não, mas faz sentido, não é viagem não. Não, é só uma porque o pessoal acha que todo mundo vai votar no dia porque gostam deles, assim. Eu repito, essa conta não está sendo feita. A gente pode ter uma surpresa na eleição, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara Municipal. Por exemplo, hoje, numa situação normal, o coeficiente eleitoral, o que é o coeficiente eleitoral? É aquela conta que se faz para eleger um vereador. Ele giraria em torno de 8 mil votos por partido, né? 7.500 a 8 mil votos. Esse coeficiente eleitoral, caso a abstenção aumente para 30%, como é que o pessoal está na expectativa, ele pode reduzir para 5.500, 6.000 votos. Então, partido A ou B pode eleger um número de vereadores que não estava no contexto. E a gente tem uma eleição aí que de repente vai para o segundo turno, alguém que não se imaginaria. Por quê? Porque a quantidade de eleitores daquele dia, daquela figura, não foram votar, com medo. E já a quantidade daquelas outras pessoas, elas foram votar. Então aquela pessoa aí vai se questionar por que fulano foi para o segundo turno, se nas pesquisas ele estava em 4º, ou em 5º lugar, ou em 3º, e não apareciam. Porque naquele dia o eleitor dele não foi votar, ou foi votar. Exato. E pode ter uma mudança também, ou uma outra... como é que posso colocar? Uma outra colocação, de certa forma, aqui. Muitos que são de esquerda podem não ser o de esquerda, aqueles do fanático, né? Do fanatismo político. Eu posso ser um idoso ou que, assim, que de esquerda e não vou votar. Ou que não gosta, não simpatiza muito com o presidente, mas também não é uma coisa que Agora, mude muito a vida dele. De vocês, a não utilização da biometria, que foi uma conquista pra gente na eleição, né? Para agilizar o processo de voto. Este ano vai dar bronca? Que é apenas não é? Um protocolo de segurança para que não haja contaminação. A vida toda foi sem biometria, né? O negócio tá botando o dedo, todo mundo botando o dedo. A ideia da biometria justamente é para... Não, Ana, vai ser mais rápido. Porque às vezes a biometria... Só para assinar? Sim, a biometria não reconhece, demora. Não, sempre acontece isso. Então a gente não está regredindo. Sem a biometria vai ser rápido. Não está regredindo. Mas pode ser nessa questão de segurança, né? Porque isso que a biometria dá mais segurança. A vida toda foi sem biometria mesmo. Mas tem muita gente que não diz que a eleição é forjada o tempo todo, então... Agora, em relação a essa questão... A biometria foi colocada junto por isso, para evitar fraudes. Desse pessoal de esquerda não em votar, mas o argumento utilizado já nesses protestos recentes, que foi todo mundo ali para a Avenida Paulista, foi que contra o fascismo vale a pena correr o risco contra a pandemia. Então talvez eles utilizem esse argumento para ir votar, né? Pois vão, com toda segurança. Votem. O voto é a única coisa que a gente Só tem, não né? superlotem as unidades de saúde. Eu também já vi comentário de pessoas em rodas de amigos, viu, que é o seguinte, tem pessoas que nem é do lado do Bolsonaro, nem é do lado da esquerda, e diz, eu não tenho nenhum candidato que realmente me represente lá, portanto eu também não vou votar. Vou pra praia. Depois pago R$3 de multa. Pois é, né? Tem esse pessoal também, né? Votem, gente, votem. É um direito mas nosso também conquistado. não votem. Vamos pro intervalo. 10h22. Fica à vontade. No próximo bloco, permanecem aqui na bancada Mário eu Flávio vai se e despedir. Renata e o Wagner Alex, né, Mário? Isso mesmo.
Eu volto às 6 horas da noite, hoje recebendo mais um pré-candidato a prefeito de Caruaru. Quem é hoje? Hoje é o Marcelo Rodrigues, o popular Marcelo Pezão, do PT. Eita, a conversa vai ser Quem boa é hoje, hein? vivo? Uma metralhadora ambulante. Vamos ver Vixe, se ele vai Maria, ser aquela sempre metralhadora. faz. Quando chegar aqui, ele vai pipocar. Aperte os cintos. Que o PT chegou. Vamos pro intervalo. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. Casa do Serralheiro, portas e janelas de alumínio, perfis de alumínio, nas linhas Búzios, engenharia de 8mm e 10mm, box, linha 25, módulo prático, perfis de PVC nas cores branco e amadeirado, ferragens e fechaduras. Casa do Serralheiro, o melhor preço da região, Avenida Leão Dourado 13A, São Francisco, Caruaru, telefone 81 3722 7628. Atenção Ibirajuba, Caruaru e região. A empresa de ônibus coletivo informa. Estamos transportando você e suas encomendas com ônibus de segunda a sexta, saindo de Ibirajuba às 6 da manhã e 3 horas da tarde, e partindo de Caruaru ao meio-dia e às 5h10 da tarde. Mas atenção, aos sábados temos um horário especial, saindo de Ibirajuba às 6 da manhã e partindo de Caruaru ao meio-dia. Início da viagem em Caruaru, na Coletivo Praça do Rosário, e em Ibirajuba, próximo à Prefeitura. Aproveite a casadinha e de volta com valor exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo, viaje sempre com a Coletivo. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais, agora presencial e delivery. Carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751. Alex Comedoria Regional. É dia da carne no Unicompra. Cortes selecionados para você. Confira. Carne bovina colchão mole o quilo 29,90. Carne bovina sem osso paleto quilo 26,90. Carne bovina chambaril com osso quilo 19,90. Filé de peito de frango Seara quilo 11,99. Carré suíno quilo 13,90. Galinha madaló com moídos congelado quilo 5,99. Batata Mr. Fries 2 quilos 18,90. É dia da carne no Unicompra. Aqui tem qualidade, aqui tem preço baixo. Vem! Unicompra, vem! Experimente você também. O melhor som de rádio FM em Caruaru. Rádio Cidade. Rádio Cidade. 10h25. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Estamos de volta com o Debate Cidade, permanece na bancada a Renata Torres e também com a participação especial aqui do Wagner Alex. No bloco anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão das novas regras para as eleições municipais, não é, 2020, e também a Renata levantou um questionamento bem bacana em relação à direita e esquerda de votar ou não e eleger possíveis prefeitos e vereadores, enfim. Vamos para a pauta. Quer ir para a pauta da criança, Renata? A pauta polêmica, a pauta né? Polêmica. Mas que bom ficou eu e você aqui, minha filha. A pauta polêmica. Para falar sobre esse assunto. Uma pauta que movimentou praticamente o Brasil inteiro, né? Chamou a atenção do país inteiro. Deve estar correndo lá fora também, fora do país. Envolvendo uma criança de 10 anos que, infelizmente, passou por uma situação dessa, de ser estuprada pelo próprio tio. E como você bem colocou, Renata do Manhã Cidade, alguém que deveria proteger, não é? Que se considera, ou pelo menos a gente tem que falar assim, né? Se diz ser da família, porque às vezes o sangue não representa muita coisa. Tem gente que está ali convendo que a gente é mais família do que quem é do nosso sangue. E passar por isso. E chamou a atenção do país aquela manifestação em frente à unidade de saúde. Eu estava vendo os vídeos agora de manhã. É chocante. Pessoas que se dizem cristãs, eu vou colocar assim, e um outro grupo contra o posicionamento desses cristãos contra a situação, num embate terrível em frente à unidade hospitalar.
A criança estava lá, mas tinham outros pacientes, eu penso nos outros também. E que situação? Como é que você enxerga, Renata e Wagner também, uma situação como essa? Primeiro, quando o caso repercutiu, né, uma criança do estado do Espírito Santo, a gente já fica chocado, né? Infelizmente, isso acontece, né? Os casos de abuso, eles são mais frequentes do que a gente acha ou que a gente imagina. Quem a gente menos imagina pode ter sido vítima disso. E quando chega a questão da gravidez, é ainda mais revoltante, né? Nesse caso, uma criança de 10 anos, que segundo ela era estuprada desde os 6, sob ameaça, né? Nunca contou porque tinha medo, porque ele dizia que ia matar a família. E acontece uma coisa dessa. A justiça capixaba autorizou a interrupção da gravidez. Na minha opinião, a decisão foi perfeita. Mesmo porque está na lei, meu amigo. É previsto por lei esses casos, né? O aborto no Brasil, ele é ilegal, né? Mas em 3 situações ele é autorizado pela justiça, que é a questão do risco da vida da mãe, se o feto for anencéfalo, né, que tem algum problema no desenvolvimento do tubo neural, do cérebro, enfim, e a questão do abuso sexual. Então, a criança, a vítima, ela se encaixaria em dois fatos possibilitadores da interrupção da gravidez, e acabou que isso foi marcado para ser feito no Recife, no CISAM, que é uma unidade de referência em relação a esses casos. Não se sabe como foi descoberto por uma pessoa, eu não sei nem que criatura é essa, né? Uma que sempre está envolvida em polêmicas, enfim, já foi presa agora há pouco, uma pousa com armas e tal. E ela conseguiu aí o nome da criança. De sensatez, de sabedoria, sabe? De senso. Do ridículo. É empatia mesmo, Ana. É se colocar no lugar do outro, sabe? Eu fico me perguntando o seguinte, sabe, gente? Com o microfone, com a imprensa em si, tem toda uma responsabilidade. Nós somos muito responsáveis com o que nós falamos aqui, para cada palavra que sai até chegar aos ouvidos dos nossos ouvintes. E as pessoas tendem essa tendência a querer passar informações, mas em nenhum momento parou para ver a integridade da criança. Nenhum momento se preocupou. Nós sabemos que existem leis que, quando tem questões de menores, nós não podemos nem falar o nome do menor. Exatamente, não pode. Que nós somos cobrados por isso. Cobrados, exatamente. Então, e outra, eu fico me perguntando assim na seguinte questão: se isso já aconteceu há tanto tempo, e a família? Será que a família não percebia nenhum comportamento diferente dessa criança? Wagner, vamos olhar também pela questão da estrutura familiar, não é? Vocês receberam aqui de manhã uma pergunta de um ouvinte, dizer assim, cadê a mãe? O mundo está tão mudado hoje, não é? Que a gente não pode dizer assim, só cadê a mãe? Cadê a família como um todo? A família inteira que eu falo. Mas a gente não pode responsabilizar só a mãe. Essa mãe pode ter sido vítima de uma violência, pode ter tido a criança entregue para os avós. Eu não acredito mesmo, gente. Eu não acredito. Isso pode acontecer com um tio. Exato. Você deixa seu filho com tio, com tia. Mas é uma pessoa de confiança dentro da casa. De confiança. Sabe o que a gente levanta aqui? A sua pergunta, cadê o avô? Cadê a mãe? Cadê o cara? Cadê o cara? Pra mim, o único responsável nessa história, lógico que a gente tem que ter vigilância o tempo todo em cima das nossas crianças. Mas o criminoso é o que menos se fala. Toda vez que a gente fala de estupro nesse país, o foco é sempre a mulher. Sempre na vítima. Sempre na vítima. Nunca pergunta, cadê o estuprador? Certo? E outra coisa, cadê? Não divulga foto, não divulga o nome da pessoa. Agora é interessante, né? Divulgaram o nome da criança, divulgaram o nome da criança, mas divulgaram o nome da pessoa que fez o ato? Tudo. A vítima, ela passou pelo que ela passou, ela é uma criança, foi tirada da inocência dela, a infância dela, chega no hospital, passa por isso que ela passou por pessoas inconsequentes. Essas pessoas que foram lá onde? São pessoas inconsequentes. Vocês podem estar a favor da vida, ter a religião de vocês, serem contra, ok. Agora, jamais fazer isso que vocês fizeram com essa criança de novo. Isso é imperdoável. Eu tenho certeza que isso é um pecado maior do que qualquer coisa que vocês já cometeram na vida de vocês. E vocês vão ser cobrados por isso. E outra, aqui Renata, ou no céu. Eu tenho certeza absoluta que Deus, Jesus, não é a favor do que o que vocês fizeram ontem com essa criança. Não é. E vocês vão pagar por isso. E outra, você colocar o nome de Deus acima de uma situação como essa,
você generaliza toda os cristãos, os católicos, usar o nome de Deus em vão. E tudo. Eu conheço pessoas evangélicas, protestantes, que estão revoltados com a situação, porque não é assim que a gente discute o tema aborto. Você está entendendo? Isso está na lei? Está na lei. Você não pode ter um pensamento, ter uma crença e colocar aquela sua religiosidade, porque isso não é cristianismo, é uma religiosidade, certo? Você quer exigir que o que você pensa, que a sua religião impor o que você acha, que a sua religião acha na vida do outro. E outra, uma criança de 10 anos, se fosse colocar uma outra criança uma outra criança no mundo, essa criança não tomaria conta dessa criança. Passaria para quem de novo? Para os avós? Exato. Seriam os bisavós dessa criança? O que aconteceria já é com uma essa outra criança? Estrutura. Essa criança de 10 anos teria que viver, ela vai viver, não é? Com isso, mas ali, sempre olhando para aquela outra criancinha que ela colocou no mundo, dizer assim, eu tive essa criança aos 10 anos de idade, porque eu passei por isso, por aquilo. Ela não tendo essa criança, é um outro trabalho de acompanhamento psicológico, de tentar com que essa vítima, ela possa tentar recomeçar a vida dela. E outra, Renato, quando a gente fala assim, cadê a família? Quem sabe se essa avó, se esse avô não deixou justamente com o tio por ser proteção? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, outra questão um tema também, polêmico, muito. Mas é aquela coisa, a sua opinião não pode sobressair o que está na lei, tá? E o seu direito não é maior do que o direito do outro. E outra questão que eu vejo nisso, Ana? E só para encerrar, Wagner, pense assim, se fosse alguém da sua família, o que você faria? Antes de julgar o próximo, se fosse alguém da sua família, se fosse o seu filho, a sua filha. Se sua filha estivesse grávida de um estuprador. O que você faria? Pois é. Mas se eu fosse. Ela ser obrigada a carregar no ventre dela um fruto de uma violência que ela vem sendo vítima há 4 anos. Uma violência covarde. A palavra para tudo isso é nojo. Eu não queria. E se a justiça existe, localize. Localize, certo? E ele precisa pagar pelo que ele cometeu. E não é só esse caso, não, que existem outros que não casos são divulgados, de violência, né? de estupro, não são divulgados, não chega ao nosso conhecimento, mas esse chegou, a gente cobra uma punição. E a gente sabe o que é que eles passam lá dentro, esse tipo de gente, quando são presos. Porque os próprios presos não apoiam esse tipo de Você viu uma mensagem aqui, Ana, de um ouvinte que diz o seguinte: quem quiser impor religião aos outros, não se incomode no dia em que um homem-bomba quiser explodir a sua casa. Ele faz pela religião dele também. Pois é. Isso aí fechou com chave de ouro. E em cima disso tudo que nós estamos comentando também, evidentemente, opiniões diferentes nós temos aí à torta e à direita e respeitamos todas elas. Agora, existem, as pessoas aproveitam esse momento para justamente irem em confronto com outras pessoas. Outro pecado que está acontecendo, ou seja, julgarem as pessoas simplesmente por você achar que apoia ou que você é contra. Ou seja, está havendo uma sucessão de erros em cima disso aí, que as pessoas não respeitam mais absolutamente nada. Vai fazer uma baderna na frente de um hospital, onde tem um monte de gente doente, que necessita de descanso, de cuidados. A criança foi praticamente ameaçada, os médicos e tudo mais. Onde vamos chegar com isso? Não, e se a ideia, a pauta é valorizar a vida, o que mais uma vida de 10 anos, que está ali passando por aquilo ali tudo, né? Bora tentar entender, e agora? Acontece o que com essa menina? Essa família está passando necessidade? Né? Essa menina vai ter condições de pagar acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que acompanhamento psicológico pelas as prefeituras que nós temos tem um limite de acesso, só são 4, tá? Por mês. Essa criança vai precisar aí continuamente de um tratamento psicológico, tá? De saúde também, porque o psicológico influencia muito no organismo como um todo. Essa família vai precisar de quê? De que apoio jurídico? Vamos procurar ver o outro lado também, não só cobrar dos médicos, da própria família, de que essa criança precisava nascer. É uma criança fruto de uma violência. E essa criança de 10 anos não escolheu passar por isso. Não seria bom cobrar das autoridades para que encontre esse camarada o mais rápido possível. Divulgar foto. E é um fardo que ela vai carregar pro resto da vida. Olha, não tem tratamento psicológico certo que vai fazer ela esquecer essa violência. Não tem. A mensagem que chega aqui: bom dia. São tantas vidas que já existem e passam fome e frio nas ruas e as pessoas não se preocupam em melhorar isso. É a mensagem que chega aqui do Rodrigo. Não se enquadra em crime o ato da criatura que divulgou informações de onde a criança iria fazer o procedimento. E aí o Carlos Eduardo diz aqui o que faria com o estuprador.
mas a ideia aqui não é levantar o discurso de ódio, mas de justiça, tá? Se existem leis no nosso país, existem regras a serem seguidas para que a gente possa ser, no mínimo, civilizado a conviver com o outro, que essas regras e essas leis funcionem, principalmente para esse tipo de gente, tá? Que comete isso. A dona, você está aqui, Ana, ela disse que tem que fazer o que é melhor para a criança. Se essa gravidez continuar, pode interromper a vida dela. O juiz está certo. Manda esse povo que foi para frente do hospital caçar o miserável que fez essa maldade com a criança. Entregar à justiça a prisão dele. É melhor. Entregar ele ao presídio. Revoltante imaginar o que essa criança vem passando todo esse tempo. E ninguém percebeu. Bom dia, Rádio Cidade. Sobre essa questão em relação ao debate, lhes digo, fé demais, cheira mal. É o Didi Sobreira que manda aqui a mensagem pra gente. Teve um outro ouvinte que mandou mensagem de áudio, eu vou ouvir no intervalo para ver o que é que ele disse, pra gente registrar a participação dele também. Vamos pro intervalo rapidinho e você pode continuar participando. Nosso WhatsApp é o 998780997. Você está ouvindo o programa Debate Cidade. A SIC e a CDL se empenharam muito para a retomada da economia na nossa cidade. Agora, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos seguir os protocolos de segurança para evitar o aumento do número de casos na nossa região. O uso de máscara, higienização das mãos e cuidados com a limpeza dos estabelecimentos significam cuidado também com a vida dos nossos colaboradores e clientes. Juntos, podemos fazer a diferença. A Rádio Cidade já está no ar, com muita música e informação. Aqui o ouvinte está em primeiro lugar, mesclando o novo com a tradição. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A Rádio Cidade bem juntinho de você. 99.7. O som é de rádio e a imagem é de TV. Rádio Cidade. Rádio Cidade. Alô, você de Panelas, Cupira, Agrestina, Caruaru e região. A empresa de ônibus coletivo informa. Estamos transportando você e suas encomendas com ônibus regular de segunda a sábado, iniciando em Caruaru e Panelas às 5 horas da manhã, com viagens em média de hora em hora até às 6 horas da noite. Aproveite a casadinha ida e volta com valor exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. É música. É música. Mas é muito mais que música. É curiosidade sobre os cantores, compositores e canções. É entrevista com artistas. É valorização da música instrumental e do som da cidade. Programa Mais Que Música com Edson Tavares. Todo sábado, das 7 às 9 da noite. Na Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Todo mundo vê. Você está ouvindo Rádio Cidade. Rádio Cidade 10h42. Já estamos de volta com o programa Debate Cidade. Com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. Estamos de volta com o Debate Cidade. Eu recebi aqui uma mensagem do Diego. Ana, essa pessoa que é possível candidata, só, meu filho, deve ser.
Se tá tocando no carro a música da campanha, então deve ser, né? A gente vai ter tanto candidato a vereador esse ano, meu amigo. Quem a gente menos imagina vai ser candidato. Eu fico doida pra ver quando termina mesmo. Só os nomes. É os Tu nomes. viu do Ninguém? Não. Tão legal do Ninguém. Voto em ninguém? Não, ninguém nos representa. Se você, ninguém, eu acho que é assim, ninguém nos representa. Então não eleja ninguém. Eu sou ninguém, tá? O nome dele é Ninguém. Não eleja ninguém. Não eleja ninguém. Mas eu sou ninguém, tá? Aí tem o nome Ninguém. Eu achei muito interessante a campanha e ele fica rindo no final do vídeo. É cara tipo de pré-candidato de sua graça. Bom dia. Todos estavam errados ontem. Pró e contra aborto. A lei deve ser respeitada. Lutamos todos os dias por um país que respeite as leis, mas a própria sociedade descumpre a lei. Essa criança nunca mais será uma criança, terá sempre problemas psíquicos. A gente torce que não. Mas é difícil. É muito difícil, né? É porque é um tipo de situação, assim, a gente não tem nem como comentar, porque a gente nunca passou por isso. Não, é difícil. E nem quer, né? Fica ali, né? Eu acho que vem aqueles flashes. É difícil. São situações traumáticas, né? Assim, eu lembro que eu passei por um assalto e até hoje eu fecho o olho assim, eu me lembro do barulho do tiro, do vidro quebrando. Assim, tem... Situações traumáticas dificilmente são apagadas do nosso registro. Bom, mas o assunto é outro. Você viu uma postagem que teve, Renata? Me lembra aí, Wagner. Tô tentando, acho que foi na Paraíba. Teve algum time que foi campeão lá. E a carreata na rua, minha amiga. Sim. O pessoal quer mais é comemorar e festa, viu? Quer saber de nada de pandemia nem nada, não. Parecia um carnaval fora de época. Qual é o reflexo que vocês têm? O pessoal ligou o pi e vamos embora se divertir. Eu acho que as pessoas estavam até respeitando. Eu acho que ninguém foi 100% assim, isolamento social, né? Mas eu acho que as pessoas estavam respeitando na medida do possível. Mas quando as atividades começaram a voltar, é como se a vida estivesse voltando ao normal, infelizmente. Mesmo com mais de 100 mil pessoas mortas no país, né? Os números aí sendo registrados. O coronavírus continua firme e forte, né? Estamos em pandemia ainda. Mas com a volta das atividades, isso era meio de que se esperar, de que esse... Foi o 13, campeão paraibano. Que esse isolamento social ele ia ficar cada vez mais tímido, né? Uma prova, mais um fim de semana cheio de bares e restaurantes, cheio de gente, fila de espera. Eu passei por um no bairro do Salgado, sem citar nomes, que além do bar ser pequeno, mas não cabia um pé de pessoa ali, todo mundo sem máscara, bebendo. Aí você fica também dizendo... Acho que o Virinho estava assim, vou pra quem? Vou pra quem? Tá fazendo festa. Wagner e Ana, a gente fica também pensando assim, poxa, se o camarada tá indo trabalhar, né? Está se expondo, correndo todos os riscos que é o batente, né? Principalmente comércio, essas coisas. E dizer que o camarada não pode tomar uma cerveja no barzinho, né? É difícil. Poxa, eu vou pegar corona só aqui e não vou pegar no trabalho? E outra, Renata, quem consegue ainda fazer isso, isolamento social... Faça, meu amigo, é o que eu prego, sabe, Ana? Se você pode, se você tem condições de fazer o seu home office ainda, se você recebe seu salário integral, se você está conseguindo pagar suas contas, né? Se você tem aí sua casa, seu quarto, seu ar-condicionado, seu Netflix, né? Sua Wi-Fi. Tem um ventilador bom também. Né? Enfim, você é um privilegiado, meu amigo. Dê graças a Deus. Porque a maioria não tem essa situação. Eu fico só sempre faço um comparativo com periferia, sabe, Ana? Uma casa de periferia, com uma mãe, com 5 filhos, com um único cômodo, que ela não conseguiu dar entrada nesse benefício. É verdade, viu? Olha, tem uma família em... Tem muita que não conseguiu. Cupira, tá? A casa tinha 12 pessoas. Eu fiz uma matéria lá, 12 pessoas. E eu perguntei, quantos quartos tem aqui? 3. 12. Ainda tem muito. E era tudo carreirinha assim, viu? Tu tá entendendo que o isolamento social para essa família, o isolamento social para essa família, que muitas vezes a mãe ainda é agredida pelo companheiro, é totalmente diferente desse outro isolamento social. Até para se proteger do coronavírus, o Brasil é desigual. Exato. Sabe? A gente sabe que tem muita gente irresponsável mesmo, que tá nem aí para nada, sabe? Que acha que é gripezinha mesmo, que tem que morrer mesmo, que é isso mesmo. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente. Sabe qual é a diferença? Mas tem muita gente que está saindo do isolamento social por falta de opção. E porque precisa também, precisa trabalhar, precisa, né?
refazer a vida, enfim. Sabe o que é diferente o debate contigo do que com o Mário Flávio? Porque a gente concorda com tudo. Eu não gosto muito de cobrança, sabe, Ana? Eu sou muito prática, assim. Se você não gosta, não faça. Agora também não cobra do outro, não. Esqueça o outro, eu tô ensinando a mensagem e o outro não tá. É justamente tu tá tomando conta da tua saúde. Se o outro pegar, pode ser que ele não tenha nada, pode ser que ele morra. É um problema dele. É justamente daí, né, que onde acontecem as confusões, né? Porque quer mudar a opinião da outra pessoa, não aceita. Vamos fazer o seguinte, você, se for o caso de você for e tal, assim, não concordar, mas se você pegar, aí se cuide, né? Se cuide. Não transmita, não. Cuide. Se ele tá indo pro bar, a responsabilidade é toda dele. E outra coisa, a gente cobrou isso hoje de manhã, né? O Alex Murphy deu um giro na cidade, né? Viu que tem. Os mototaxistas fizeram muita pressão para voltar a trabalhar. Estavam há 5 meses sem trabalhar. Só que... né? Oficialmente. Só que tem que ter os mesmos protocolos de segurança em relação às outras categorias que voltaram. Agora vai do passageiro também exigir, exatamente. Né? Aí disse, não, tem uns que não estavam, não. Estavam com máscara, não estavam com toque. O passageiro é quem... O consumidor é quem manda nessa relação. Você não cobra no restaurante? Tem álcool em gel aqui? Não ande, meu amigo, eu vou com você não, viu? Eu tô fora. Entra no restaurante, no barzinho, feito o Alex falou, o Wagner Alex falou, cheio. Não entre. Não entre, exatamente. Toma sua cerveja, compra a cerveja e denuncie também, é importante. Aqui em Caruaru não existe o vírus, não existe problemas na economia. Aqui todos estão vivendo uma verdadeira vida de redes sociais. Tudo lindo e maravilhoso, bares lotados e o povo doido para ter uma festa open bar. Foi o povo que mandou aqui. Muita festa nas redes sociais, muita. A mensagem que chega aqui cadê o nome dele? É de José Lopes, ele mandou um áudio, eu ouvi no intervalo. Foi o seguinte, essa criança, no debate do bloco anterior, é que essa criança não está preparada para ser mãe. É verdade. Eu acho que... Ela tem que ser criança ainda. Ela tem que ser criança, né? Tem que viver. Bichinha. E o vídeo que chega aqui do Rocha é a superlotação da Caixa Econômica da Capitão João Velho. Meu amigo, é gente, viu? Voltou, não foi com força, né? Começa hoje, né? Tem. De novo, né? Oxa, a quantidade de gente. A fila chega que tava virando quarteirão. E voltemos a esta mesma realidade. É aquela coisa, né? Enfim. Eu não vejo a hora. Esse fim de semana foi o primeiro que eu senti, assim. Me deu uma... Porque tava chovendo, tava abafado. Me deu uma... Mas, meu Deus, botei a cara assim na janela. Eu preciso sair. Tu viu mas não sai, não. Que é aquele Bart Simpsons, Do Bart? Ele tá a figurinha dele na janela com os olhos cheios de olheiras. Dizendo assim, eu cumprindo a quarentena. Aí a outra janelinha mostra. E os meus vizinhos tudo na piscina, tomando banho, bebendo agora, cerveja. Olha, o povo que eu vi nas minhas redes sociais, assim, tudo saiu, tudo sem máscara, tudo sem máscara. Usa máscara, minha gente. Renata precisava entrar definitivo no debate. Não. Aí ela não trabalha, né? Não, porque eu tenho muita coisa pra fazer, minha gente. Não dá. Você é substituto. É verdade. Na cor, no cabelo. Senão a gente não consegue dar conta do Mas eu trabalho. Acho que é isso. A gente tem que... Se você não concorda, não é, que as pessoas estão indo pro bar, faça o seu. Eu acho que quando a gente faz o nosso, não é pra... Fica com a consciência tranquila. Se o outro tá cometendo algum pecado, uma coisa, ele vai pagar quando ele morrer. Né? Eu espero que pague mesmo. Né? Pague. Se for um crime, paga aqui, né? Com a justiça do homem, às vezes, né? E em relação à justiça, um ouvinte disse assim, que as leis existem, precisam ser cumpridas, mas a gente mesmo é quem descumpre as leis. Não é? A gente deveria nem estar colocando esse debate aqui, já que está na lei, em relação à menina. Está na lei, precisa ser cumprida? Pelo amor de Deus, deixa a lei ser cumprida pelo menos uma vez na vida, né? Que favoreça a vida de alguém. Porque eu não tenho ideia de quantas leis nosso país tem. E de quantas são cumpridas. Um pouquinho. Bem pouquinho são cumpridas. Mas que existem muitas, misericórdia, não dá no gibi. O pessoal estava protestando contra o cumprimento de uma lei. Né? Aí quando, resumindo. Aí quando acontece qualquer outra coisa, meus direitos. Tá na lei, eu tenho direito. Tem direito de quê, rapaz? Tem o direito do umbigo e de impor o que você pensa. O problema no país hoje é esse. Você impor o seu pensamento, você impor o seu credo. Que humilhou o guarda municipal. Ainda bem que existe a lei, porque ele vai ser afastado
do cargo dele. Só porque é desembargador, ganha bem mais do que a gente, trabalhador, cidadão brasileiro, ele não tá no direito dele. Agora ele vai perder o salário alguém. dele? Vai perder o salário dele, não, né? Vai ser aposentado, é? Ele não vai estar mais sendo arrogante com ninguém, usando o cargo dele. Vai estar com dinheiro, com salário mas cheio. podia Cortar pelo menos dinheiro 50%, né? Podia mudar essa lei aí, né? Podia. Podia, né? Mas tem que fazer o quê? Vai assinado? Fazer protesto, né? Nós duas? Vamos aí fazer um protesto? Justiça! Justiça! Eu garanto que nós duas. Aí vai fazer uma zoada, né? Faz um barulho danado. Letra fechada de justiça é muito bom, porque Raí, né? O meu filho mais novo, de 9 anos, aí. Às vezes do nada, assim, Raí vai tomar banho. Eu já tomei banho de manhã. Mas meu filho tá na hora de tomar banho de novo. Não, mas já tomei, já escovei os dentes de manhã cedo. Aí ele começa, justiça, justiça. É o direito dele de permanecer grudentinho. Eu sou a favor do Raí. Tá? Agora sim, grudento isolado. Porque grudento, compartilhando o mesmo espaço com a família, eu não sou do teu lado, Raí. Não dá. Do lado da família. Agora quer ficar fedendo, né? Mas eu tomei banho ontem. Então se isola no quarto ali e fique com seu próprio cheiro. É aquela coisa da máscara, né? Quem tem um mau hálito ou fala cuspindo, tá provando o próprio veneno agora. Ui, que nojo. Vamos encerrar. A gente falou tanto que Tem outra opinião aqui da... não falou. Tem outra opinião aqui da dona Núcia sobre a questão da criança. Ele diz, manda esse povo caçar o miserável que fez isso com a criança. Eles não têm direito de expor essa criança. Pegar ele e entregar... ao jacaré. Não, a família deve estar desesperada por esse fato ter sido por uma pessoa que deveria proteger sua sobrinha. Você viu que tem sobrinho é filho. Artistas que saiam nas redes sociais. Ô, Gabriela. Eu vi o Whindersson. João Neto. O Whindersson Nunes disse que ia dar tratamento psicológico e apoio financeiro. A redação tá ouvindo? Ela até os 18 anos. Acho que é João Neto. É João Lucas, o nome dele. Naquele... Lucas Neto. Uhum. Lucas Neto, ele vai pagar a parte educacional da menina até o fim da faculdade. Perfeito. Então, assim, são atitudes como essas que mudam a realidade de uma história. Totalmente. As leis brasileiras são cumpridas, mas não são cumpridas. Perfeito. Gostei, Lidi. Para encerrar o debate de hoje. Gostei mesmo. E o Jorge disse, peço desculpa se cometi algum excesso. De forma alguma, meu amigo. A gente registrou sua participação aqui, viu? Sempre muito bom contar com você. Afinal de contas, o debate é feito para o pessoal, né? Isso mesmo, vamos falar. Outra coisa, gente, olha que a opinião. A opinião é algo pessoal. Nem tudo que eu falo, que a Ana Rebeca fala, você pode concordar, ou é a verdade absoluta. É apenas a nossa visão dos fatos, de acordo com a nossa educação, com as nossas experiências, enfim. Perfeito. Com os contextos em que estamos inseridos. É isso, Perfeito. A opinião vem disso. Vejo o problema que o nosso país reina a hipocrisia. Quando não acontece comigo ou com alguém da minha família, é muito fácil falar. Nesse caso, o juiz está muito certo. É o Mave que manda aqui a mensagem. Eu concordo com você. Aliás, eu acho que o juiz fez mais do que Ele cumpriu a lei. O papel dele. A lei, ela se encaixa em 2 das 3 possibilidades de aborto nesse país. Enfim. Vamos encerrar? Sim. Wagner, o bichinho. É porque assim, quando tem muita mulher... Não, aqui... tem muita não, só tem 2. Mas, Renata, veja. Eu e você, nós valemos por 4, minha amiga. Tem Mas eu aproveitei o debate de vocês nesses últimos instantes aqui, já para deixar tudo pronto para relaxar, que começa daqui a pouquinho. Pra relaxar, que eu tô precisando. Assim, vocês falaram tanto que eu consegui fechar o programa de 2 horas. Olha, eu fiquei péssima com essa história. Eu fiquei estressada, fiquei sufocada, assim, vontade de berrar, sabe, com as coisas que acontecem nesse país. Mas é isso mesmo. Se a gente tivesse poder de... Mas a gente não pode. De fazer e livrar ela disso, né? E que possamos tirar lições preciosas das situações ruins que acontecem com as pessoas para nós nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia. E adultos, tomem conta das suas crianças. Não confiem em ninguém. Absolutamente ninguém. Aí vem aquela história. Pai, não sei o quê. Só deixa com pai e mãe. Não. Vigilância nunca é amor, é educação, sabe? Mas primeiro é confiança também. Então, assim, proteja os seus. Sim, Wagner, 11 horas, né? Pra relaxar. Isso, já tá tudo prontinho aqui. Relaxar. Renata não tem programa mais tarde. Você volta amanhã, né, Renata? Isso. Às 7 horas amanhã, da manhã. 7 da manhã. Certo. E eu volto amanhã, às 10 horas da manhã, no Debate Cidade. Aí amanhã, o Mário Flávio aqui, a gente traz os assuntos políticos
sobre a lista dos prefeitos inelegíveis. Porque aí ele fala e o resto dá pitaco, né? Não, ele fala e eu ouço. Não, ele dá pitaco também, né, dá uns Ana? pitaquinhos. Porque o conhecimento vem dele, a gente vai sugando dele. Exatamente. E a participação indireta de Renata ali no vídeo, né? Qualquer coisa, né? Fica ali. Só que o legal de vez em quando é pra concordar comigo e não com ele. Isso. Vamos encerrando o Debate Cidade de hoje. Obrigada a todos pelo carinho da audiência e da participação. A Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS de Comunicação. A direção de produção e programação é de Mário Flávio. A direção de jornalismo é de Renata Torres. A direção administrativa do Rodolfo Silva e a direção geral de Adolfo José. Tenham todos uma excelente segunda-feira e se cuidem. Até amanhã. Tchau. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Debate Cidade com Mário Flávio, Marco Aurélio e Ana Rebeca Passos. ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru FM